Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, do canal do Polidense, né, dos profissionais de poli, onde você pode aí ter um conhecimento maior, uma conscientização maior sobre a nossa profissão. Você que é instrutor, já está nessa jornada há um tempo, você que pretende um dia se tornar, né, entende que de repente pode ser sua profissão, você tem uma certa aptidão e você quer conhecer um pouco mais esse universo para poder, né, mergulhar de cabeça. E hoje nós vamos falar de um tema que ele se refere tanto à parte técnica como também à parte empresarial, né? Então a gente vai falar dos pequenos detalhes que fazem a diferença no pole. E realmente, no pole, em específico, os pequenos detalhes fazem a diferença. E primeiro a gente vai falar da parte técnica, né? É, Muitas pessoas elas estudam as regras, as técnicas dos movimentos de forma muito superficial. Isso é falta de conhecimento mesmo, de você fazer um curso com um profissional que realmente entenda. E ele entender não é só ele entender a base, porque a maioria dos profissionais são profissionais de nível básico, tá? Só que para você fazer um curso de formação profissional, você é profissional, você quer aprender a ensinar, você tem que procurar um profissional que ele não seja um profissional só de nível básico. Ele já tem que ser um profissional experiente, um profissional que já tenha conhecimento de nível avançado, tá? Para ele poder ensinar. Não tem como você se formar, e eu vejo muito erro aí de pessoas que têm estúdio, tá? Então, eu tenho um estúdio. Eu sou uma professora de nível básico intermediário. E eu quero ter uma nova professora no meu estúdio para me ajudar. E aí, para ela não ter o custo de pagar um curso para essa pessoa, ou mesmo falar, olha, você vai ter que fazer um curso primeiro, que a pessoa às vezes não vai ter como fazer. Então ela acaba falando, pode deixar que eu te treine, pode deixar que eu te treine. Só que ela não tem. Não que ela não seja uma professora boa no nível dela. Ela pode ser, só que ela não está preparada para formar um instrutor, porque para formar um instrutor você tem que ter conhecimento de nível avançado já, porque aí você entende o contexto das bases, aí você entende os detalhes que são necessários serem ensinados para que a pessoa possa ensinar. E é esses detalhezinhos que fazem a diferença. Por exemplo, eu vou citar alguns movimentos que vão vir aqui na minha cabeça para poder, de repente, você identificar. Realmente, eu não tinha percebido isso. Um exemplo. Flatline, que tem gente que chama movimento de flecha, tá? Ele é um movimento que ele não tem o quadril desencaixado, tá? Ele tem que encaixar o quadril para frente, abrir o peito. A mão, ela não pode estar muito alta, muito próxima ao quadril. Ela tem que estar num ângulo que ela dê uma segurança e não force o punho do aluno. Esse é o movimento correto, tá? É o detalhe. Como que as pessoas normalmente fazem? Quadril desencaixado, que parece que dá mais segurança, a pessoa fica mais fechada. Porém, a linha não fica correta, o movimento não fica correto. Vou dar um outro exemplo. Giro, reversa grave. Esse daí é de praxe. O reversa grave, ele é um giro de nível básico, tá? Porém, ele tem variações que vão até o nível avançado, tá? De giros dinâmicos e combos de giro. Quando você ensina um giro para o aluno e você não tem conhecimento, você pede para a pessoa colocar a mão o mais alto possível da barra. Eu já falei isso em outro vídeo. E esse detalhe faz a diferença, porque a pessoa, se ela colocar a mão para baixo, aliás, com a mão muito para cima, ela até vai conseguir fazer o giro no básico, mas isso vai dificultar ela no avançado, porque ela não vai conseguir fazer. Até porque ela vai precisar de uma amplitude maior, ela vai precisar de uma distância corporal maior da barra para ela conseguir encaixar com outro movimento. E se ela estiver com a mão lá em cima, ela vai estar com o corpo muito próximo, ela não vai conseguir. E se eu quiser mudar isso quando ela estiver avançada, eu não vou conseguir. Vai ser mais difícil. Por quê? Porque ela já viciou, ela já está segura com a mão lá em cima. E se ela for descer a mão,
Ela não vai entender a mecânica do movimento, o corpo dela não vai responder, porque ela já acostumou de um jeito onde ela vai jogar o peso para baixo e não para fora, entendeu? Então, assim, os detalhes eles fazem muita diferença. E assim, você precisa estudar os detalhes. Não é só aprender nas coxas. Você tem que ter os pequenos detalhes. Esses são poucos dos grandes exemplos, dos muitos exemplos que tem. Esses dias eu vi uma professora postando na internet sobre Sítio Superman. Ela disse que você, se você tiver com, você tem que estar sempre inclinada. Eu não lembro direito como ela falou. Ah, você tem que estar inclinada, que se você estiver na horizontal, você não vai conseguir travar, vai escorregar. E na verdade não. Porque existe um pequeno detalhe na técnica que sim faz você travar. E inclusive você precisa estar na horizontal para você estar numa linha correta. Se estiver inclinada, você não vai conseguir. Então é falta de conhecimento da parte dela. E é lógico, ela postou porque na cabeça dela ela tá certa. Mas alguém ensinou ela errado. Alguém ensinou. Ou ela aprendeu sozinha, não sei. E isso faz toda a diferença na hora de ensinar, porque você acaba. Imagina quantas pessoas ela ensinou errado a partir daí. Não, me fala. E é uma pessoa que eu conheço, assim, não tão próximo, mas eu conheço essa pessoa. E é uma pessoa que, inclusive, já deu aula fora do Brasil. Morou fora do Brasil e deu aula fora do Brasil. Não vou, né, lógico, citar nomes, mas. Só que é uma pessoa assim, se eu chegar pra ela e falar, eu não tenho essa intimidade pra chegar nela e falar. Ela não foi formada por mim. Pra chegar nela e falar, e ela pode não gostar também, tem isso. Então, a gente deixa quieto. Mas, aonde que eu posso mudar? Eu posso mudar essa realidade de pessoas que não têm conhecimento, estão ensinando sem conhecimento nenhum e sem se atentar a esses detalhes que fazem a diferença, não é luxo os detalhes, eles fazem a diferença para a pessoa conseguir, para o teu aluno conseguir evoluir. Eu posso mudar isso com as pessoas que se formam comigo, com as pessoas que depositam credibilidade no meu conhecimento. E eu posso dizer que eu tenho conhecimento avançadíssimo, porque eu fui de nível internacional, eu desenvolvi os movimentos mais difíceis no pole. Então, hoje eu entendo mais ainda, eu já tinha esse conhecimento dos detalhes, eu já dava muita atenção. Quem é meu aluno sabe o quanto eu sou detalhista na parte técnica. Que eu sei que faz a diferença porque eu pratico. Mas quando eu conheci os movimentos avançados, aí eu entendia por que que eu tinha que ensinar daquele jeito básico. Porque aquele jeito é que era o certo e que ia fazer a diferença para eu conseguir fazer o movimento lá na frente. E quando a gente fala de pequenos detalhes que fazem a diferença, a gente fala da parte empresarial também. Por quê? Às vezes, a gente quer ser tão prático no dia a dia e a nossa rotina de profissional de pole é corrida. E a gente acaba deixando os detalhes de lado, não dando importância a alguns detalhes. Como eu sempre digo, né? Existem os profissionais que eles têm os seus níveis também, né? Tem aquele profissional que faz por fazer, faz nas coxas e tá tudo bem, não tá preocupado em dar seu melhor e tal, só quer mesmo ter um retorno financeiro. Existem os profissionais que estudam, que entendem que precisam conhecer a parte técnica. Não, eu tenho que ser bom nisso, eu tenho que estudar, eu tenho que cada vez me refinar mais no meu conhecimento técnico. Beleza. São os profissionais muito bons, tecnicamente falando. Mas existem os fora da curva. Os profissionais fora da curva são aqueles profissionais que eles entendem que eles têm que ser muito bons tecnicamente falando, mas eles têm que se atentar a outros detalhes que vão agregar e fazer o diferencial no seu nome, nos seus resultados. É aquele profissional que ele entende, por exemplo, eu como empreendedora do pole, eu entendi que não bastava eu ser boa tecnicamente. Eu entendi que eu precisava
ser boa em outras áreas. Porque de que adianta eu ser boa tecnicamente se eu não sei como divulgar a minha imagem da forma correta? De modo que as pessoas tenham valor, enxerguem valor a quem eu sou. Eu posso ser boa demais, mas na hora de postar eu posto algo que não mostra para as pessoas o valor que eu tenho. E aí, como que eu vou crescer se as pessoas não conseguem enxergar? E eu dependo das pessoas para o meu trabalho. Então, eu comecei a entender que alguns detalhes que as pessoas deixam de lado é besteira. Eu mesmo deixava. Eu achava besteira, porque quando alguém vinha falar em gestão, por exemplo, para mim, eu falava, besteira, eu quero treinar, eu quero ser boa tecnicamente, tá bom. Eu não conseguia enxergar esse detalhe. E isso é conscientização. Por isso que eu bato nessa tecla aqui com vocês que estão aqui me ouvindo. Porque é assim, não entrava na minha cabeça. Entrava e saía. Claro que tudo tem o seu momento. E você só vai acordar às vezes quando doeu o suficiente. Ah, doeu o suficiente. Então agora eu vou atrás de outras coisas. Ou quando você está cansado de tentar, tentar, tentar e não sair do lugar. E aí você entende que para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Para ter resultados que você nunca teve, você precisa fazer coisas que você nunca fez. E aí eu comecei a acordar. E isso é algo que é o tempo de cada um. Mas se eu não estiver falando aqui com você, talvez você nunca tenha acesso a esse entendimento e um dia ter a oportunidade de falar, putz, a Karen estava certa. Eu tenho que, para eu ter um diferencial na minha profissão, eu tenho que buscar fazer coisas que ninguém faz, para eu ser um profissional fora da curva. Agora a minha pergunta é: você quer ser um profissional meia-boca, que faz pelas coxas, e a sua vida útil profissional vai ser curta, um dia você vai desistir daquilo e vai para outra profissão, e vai acontecer a mesma coisa, porque quando a pessoa ela não quer se doar, ela acaba não tendo resultado. Você quer ser aquele profissional tecnicamente super preparado, que, meu, você é foda, você gera resultados para quem deposita credibilidade em você. Mas mesmo assim, você ainda vê que falta mais. A sua meta não era essa, a sua meta é alcançar muito mais, ir muito mais além. Ou você quer ser aquele profissional fora da curva. É aquele profissional que ele busca. Putz, a parte técnica, por exemplo. Eu sei a parte técnica do pole, mas eu vou fazer um curso de acrobacia, de ginástica olímpica, para eu poder entender a base da ginástica, da parte acrobática e colocar no pole e ensinar da maneira correta. Eu vou fazer aula de dança, de balé clássico, porque eu tenho que entender algumas bases, não que eu vá me tornar uma profissional de balé clássico, eu tenho que entender algumas bases para eu poder ter um diferencial na minha aula, poder ensinar e ensinar da forma correta essa base de dança. Ponto. Que mais? Então, assim, eu vou buscando coisas com o objetivo de trazer para minha profissão. Isso é a parte técnica. É um pouco diferente, gente, porque eu vejo que muita gente vai buscar fazer educação física, mas não é porque quer melhorar no pole, é porque não está acreditando no pole e está investindo em outra área, achando que vai ter resultado em outra área. Mas assim como dizem que está saturado o pole, também está saturada as academias. Não é sobre isso, gente. É sobre você ser um profissional fora da curva. E você fazer coisas que ninguém faz para ter os resultados que ninguém tem. E na parte empresarial é a mesma coisa. Não basta eu ter um estúdio abrir as portas e ficar esperando alunos caírem do céu, né? Ah, tá bom do jeito que tá, só de eu colocar que tem polidense as pessoas vão se interessar. Errado. Até porque o poli existem muitas objeções ainda e preconceitos, e muitas pessoas não sabem o que é realmente o poli. E se você não souber apresentar o poli a ponto de despertar o desejo nas pessoas, você não vai conseguir lotar suas turmas. Para você lotar suas turmas,
você tem que entender que não adianta ficar esperando dar sorte, porque senão vai ter épocas sazonais também que vão ser muito boas e épocas que você vai ficar devendo. Você tem contas a pagar, você é uma empresa. Então você tem as despesas de uma empresa. Para isso você tem que ter estratégias corretas, estratégias essas que vão ajudar você nos momentos que em épocas sazonais não são tão boas para você poder, é, diferente da sua concorrência, nesse momento você, ao invés de estar perdendo alunos, você está ganhando alunos. E isso é conhecimento agregado, é conhecimento aplicado. Para isso, a gente tem que estudar outras áreas, tá? É por isso que eu, na minha formação, eu trouxe, o ciclo zero. Porque que eu entendo? Você vai fazer uma faculdade de qualquer área. Você se torna tecnicamente um ótimo profissional, você estuda, tal, tal, tal. Só que a faculdade ela não te dá a base para você estar pronto para o mercado de trabalho, para você fazer um bom branding, uma boa venda, para você poder fazer um bom marketing. Não ensina isso. Ele só te joga no mercado e você se vira. E aí eu falei, bom, no Poli não tem a faculdade, mas eu criei a minha faculdade Poli. Tecnicamente, a parte técnica, ela é totalmente completa. Eu coloco a mão no fogo, eu tenho certeza que não tem uma metodologia tão completa como a minha. E aí eu falava, bom, mas a deficiência não é só a parte técnica. A deficiência está em as pessoas. Eu vejo isso, né? Porque eu passei por isso também. Então eu vejo que as pessoas não sabem postar. A gente entra na rede social das pessoas, você olha ali de forma analítica. Você fica perdido, mas peraí. Isso aqui é isso aqui é um estúdio? Quem é a profissional? Essa aqui é a aluna? Na verdade, a professora parece aluna, ela não parece professora. Ela não passa um posicionamento de autoridade, ela não sabe se posicionar como e não sabe divulgar de forma que ela gere valor à imagem dela. E é falta de entendimento sobre marketing, sobre branding. E a pessoa, você olha assim, você fica perdido na rede social. Eu, se eu fosse aluna, eu não faria aula naquele estúdio. Porque eu olho, eu não sei o que está acontecendo ali. E de repente tem post de vida pessoal ali, a pessoa lá, marido, não sei. Meu, é muito confuso. Falta de conhecimento e falta de conscientização de que é preciso conhecimento. Pessoa, isso é besteira, é os detalhes. A pessoa ela não se atenta aos detalhes. E os detalhes às vezes são tão imperceptíveis, porque são detalhes, que a pessoa ela não, para ela poder um dia ter a consciência de que aquele detalhe faz a diferença, ou vai demorar muito, ou ela vai chegar ao ponto de nunca conhecer esse detalhe. Vendas. Ah, eu não vendo no Poli. Vende. Todo mundo vende tudo. Você vende a sua imagem, você vende suas aulas, você vende a imagem do seu estúdio ou sua marca. Você vende. E vai chegar um momento que você vai ter que estar tete a tete com uma pessoa. E se você não entender um pouquinho a base de vendas, você pode não fechar com aquela pessoa e ela fechar na concorrência. E perder muitos, não só um. É, e você vende. E eu até ia falar uma coisa que, para contextualizar, eu tenho essa aula de vendas dentro da minha formação Ciclo Zero, onde eu ensino a base das vendas para você entender como vende. Ah, eu lembrei agora. A aula experimental é uma venda. Se você não sabe conduzir a aula experimental de modo que você entenda o que a pessoa veio buscar e de modo que você tenha uma comunicação assertiva mostrando que a sua aula é a solução para o que ela veio buscar, você não fecha. E quando você faz a aula experimental, é uma forma de você vender. Então, sim, a gente precisa ter outros conhecimentos. Por que que as pessoas ficam tão perdidas a hora que montam estúdios? Porque não sabem o mínimo sobre a base de uma gestão de tempo. Como você gerir o seu tempo de forma inteligente, gerando valor, gerando qualidade no seu serviço e gerando um melhor faturamento. Isso é entendimento
É outro conhecimento que é o detalhe que falta muitas vezes para você deixar de só ser um bom profissional tecnicamente falando, mas ser um profissional fora da curva. Então, os detalhes fazem a diferença. Eu quero trazer esse vídeo para vocês se conscientizarem para estudar. Eu trouxe no meu ciclo profissional, ciclo zero, na minha formação profissional, todas as bases e tudo pronto para a pessoa ela estar pronta para o mercado de trabalho. Então, hoje, eu não formo só bons profissionais tecnicamente falando. Eu formo bons profissionais para o mercado de trabalho para que eles possam ter resultados, para que eles possam ser o profissional fora da curva que não, que é raro no poli. É raro. Mostrar que nós somos profissionais, não só professoras incríveis, mas nós somos mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, mulheres que trazem uma visão diferente do que as pessoas tinham, uma concepção diferente do que as pessoas tinham sobre professoras profissionais de poli. Mulheres empreendedoras que têm um investimento a qual elas se dedicam, a qual elas estudam, a qual elas transformam a vida de outras pessoas. É sobre isso, gente. Conscientização. Prestem atenção, tanto na parte técnica como na parte empresarial, de dar importância aos detalhes. Eles que vão fazer a diferença nos seus resultados e no resultado do seu negócio. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo não é tão longo, mas é algo que eu achei necessidade de trazer aqui e que para mim fez toda a diferença. E eu tenho certeza que para vocês também vai fazer. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal para quem não é inscrito, de comentar. E se vocês quiserem sugerir temas, também manda aqui nos comentários, tá? É legal porque daí a gente traz temas e a gente consegue direcionar os vídeos para assuntos que de repente as pessoas têm vontade de ter esse entendimento, de ter um conhecimento maior. Ok, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.